E neste bloco você vai ver as entrevistas sobre branding com as profissionais Larissa Quinalha David, que é planejamento na agência We Marketing e Design, e Juliana Santicioli, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unicep de São Carlos. Larissa, muito obrigada pela sua presença no AppTV hoje. Vamos conversar então sobre branding. Eu queria saber, em primeiro lugar, qual é a diferença entre branding e marca? No mercado, existem agências que dizem que fazem branding, mas na verdade fazem logo, fazem desenvolvimento gráfico do ícone que representa a marca. Mas a diferença básica, assim, para o pessoal que a gente costuma explicar isso na agência, quando a pessoa entra em contato com a gente pedindo um orçamento de branding, um orçamento de logo, que na verdade é a mesma coisa que ele está querendo, o brand ele se constrói no dia a dia, ele é o gerenciamento da marca, né? Ele tem a definição do posicionamento, dos valores, que serão representados a partir daquele ícone, daquele logo, daquela tipografia. Então, existe essa diferença, né? Então, o pessoal confunde a construção da marca, o gerenciamento da marca, ela é algo contínuo, ela não é da noite para o dia. Eu consigo desenvolver um logo de hoje para amanhã, mas construir uma marca, passar valores, eu não consigo fazer isso da noite para o dia. Eu tenho um planejamento, existem estratégias e ele é totalmente ligado ao marketing, né? Então, um profissional do marketing, ele vai fazer o branding. Quem vai fazer o logo é o pessoal do design, da criação. Então, anda junto, mas são coisas separadas, né? Então, é basicamente isso. Larissa, como que funciona o investimento em branding e em quais ações investir para obter um melhor resultado? Não existe uma receita pronta, né? Como eu disse, depende muito do segmento que o cliente vai atuar, do posicionamento. As estratégias são elaboradas junto com o marketing, né? Então, aonde você quer chegar, qual que é o público que você quer atingir. Não existe uma regra, né? Então, assim, a construção do brand, o investimento em mídia, ele varia muito, assim, não tem uma receita de bolo. Quem vende essa receita, ela está te vendendo uma mentira. Possivelmente que isso pode dar errado em algum ponto. Tem que se estudar o público que você quer atingir, a sua capacidade de investimento. Tem muita agência que vai na onda do investimento alto e acaba comprometendo financeiramente o cliente. Então, às vezes, não precisa ter uma verba exorbitante, ela tem que ser direcionada. A gente fala que as mídias elas trabalham em sinergia. Não adianta só investir em uma coisa, em uma mídia, em um canal. É legal diversificar. E qual que é a importância de investir em branding em épocas de crise econômica? É muito importante o investimento, que ele já deveria ter sido antes, assim, né? É difícil você recuperar uma marca numa época de crise, né? Então, a ideia é que com o planejamento, com o gerenciamento da marca, no período de crise, ela sofra menos. Que você consiga definir melhor as estratégias, onde investir, no que deve investir, o que dá retorno, o que não dá. Se você tem seu público definido, se ele possivelmente pode oscilar ou não. No caso, se você trabalha com BC, pode ser que isso varie um pouco, né? Ele perde um poder de consumo, acaba deixando de consumir seu produto. No caso de um público mais elitizado, isso já é menos. E definir a época certa de você fazer uma promoção ou não. Isso é construído ao longo do tempo, né? Se você vai fazer um investimento agora em branding, você vai ter um resultado a longo prazo. Então, é meio complicado nesse sentido. Então, o planejamento é muito importante. E o gerenciamento da marca anda junto com esse planejamento, né? Então, é muito importante gerenciar isso ao longo do ano, assim. Legal. E como que as mídias digitais favorecem o branding? A mídia digital, ela agrega muito no sentido de construir um relacionamento com o cliente, né, com o potencial cliente, o que já é cliente. Ela gera engajamento. Você consegue, no caso da construção da marca, você tem um Facebook, vamos supor,
você trabalha a sua marca não só vendendo o seu produto, mas todos os valores, todos os conceitos que envolvem ele, né? Então, no caso de um spa, por exemplo, a gente vai falar de coisas que são relacionadas ao mundo do spa, ao estilo de vida das pessoas que gostam disso, e você consegue trazer para perto de você o público. Então, gera uma interação e você consegue atingir pessoas em diversos lugares com investimento relativamente menor do que outras mídias. Então, assim, o pessoal tem feito bastante. Na agência a gente procura não só fazer isso, a gente mostra para o cliente que não é só isso que vai fazer, mas é uma grande ferramenta. A gente consegue mensurar, tem dados numéricos, perfil de público que você consegue extrair dali, então você consegue saber se são mais mulheres ou se são mais homens, qual a faixa de idade, a cidade, qual o tipo de assunto ou o tipo de conteúdo que essas pessoas querem ver, e você já consegue ver o estilo de público que você tem para definir outras mídias, né? Então, o meu público gosta de uma mensagem mais leve, mais descontraída, mais engraçada. Eu consigo trabalhar ela na comunicação e sentir quais são os que dão mais resultado. Às vezes, para definir uma outra promoção, uma outra campanha, eu já sei qual é o estilo que o meu público gosta, né? Então, o que dá certo. Eu acho que é importante, é legal, mas acho que não só. Para obter resultados mais rápidos, algumas empresas estão deixando de investir em branding e estão investindo em performance. O que você acha sobre isso? Eu acho que é complicado porque é um resultado muito momentâneo, assim, né? Você não constrói uma marca em cima de uma ação promocional, por exemplo, em cima de uma ação, por exemplo, de Dia dos Namorados, que é pontual, é um varejo, digamos assim. Você não vai construir em cima disso especificamente. Acontece que com a falta de planejamento dos clientes, isso acaba acontecendo. Então, a gente recebe, às vezes, na véspera de alguma data importante, um pedido de orçamento para uma campanha de Dia das Mães, Dia dos Namorados. Quero lançar uma campanha promocional, assim, assim, assim. Ela pode surtir um efeito legal de vendas ali naquele momento, mas ela não vai contribuir para a construção da marca em si. Pode até ser que ela se perca, né, com o tempo, se perca no meio de tantas outras, que é uma época muito, muito disputada e tal. E o que acontece às vezes é que você, para se destacar no meio de tudo, você tem que ter um investimento alto, né? Você vai estar numa estratégia de mídia aí de alto impacto, então tem que ter bastante inserção, né? A mensagem tem que ser bastante chamativa, tem que ter um índice bem alto e aí o cliente às vezes não quer. Então, às vezes, é jogar dinheiro fora, muitas vezes, né? Porque você vai falar, vou fazer uma ação promocional que ninguém vai ver, ninguém vai saber, você acaba perdendo dinheiro. E para o branding, ele não contribui necessariamente para a construção da marca, né? Já a não ser que a empresa já tenha tido um histórico de fazer, né, de comunicação e tal, que seja uma coisa que ela quer que você desenvolva, principalmente para aquela data comemorativa. Mas, no nosso caso, a gente trabalha com clientes fixos, né? Então, quando surge um cliente de última hora, assim, a gente sabe que é muito mais por falta de planejamento dele. E aí vai ficar complicado a gente estudar o caso, estudar o cliente, saber qual que é o histórico dele de investimento, de comunicação, que se ele já fez, se já deu certo. Provavelmente ele não tem isso registrado. Então, quando a gente trabalha com os nossos clientes, a gente sabe o histórico deles, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Não é porque é data comemorativa que tem que ter promoção. Tem data comemorativa que você vende por si só, então não faça promoção, entendeu? Então a gente sabe por causa do histórico. Se chega de última hora, provavelmente a pessoa não tem planejamento, então acaba acontecendo isso. Então acho arriscado investir numa ação pontual para branding. Não acho que isso sirva para alguma coisa. Muito bacana, Larissa. Muito obrigada pela sua presença no AppTV hoje. Obrigada pelo convite, agradeço imensamente, foi super bacana. E agora nós vamos conversar com a Juliana Santicioli, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unicep de São Carlos. Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no AppTV. Eu que agradeço. Fala pra gente como que você trata sobre branding com os alunos. Tá, na Unicep a gente tem uma abordagem bastante
holística da questão, né? Então, desde o primeiro semestre, eles já têm disciplinas que eles vão tendo contato com essa arquitetura de marcas, né? Os territórios onde a marca precisa estar, desde o planejamento ou mesmo para um reposicionamento de marca, né? E deixando bem claro, desde o primeiro semestre mesmo, que o branding não é logo, né? Não é fazer logotipia. A logotipia é uma expressão de uma alma de marca, de uma arquitetura bem anterior, que envolve outras frentes de trabalho, muito mais orientadas à comunicação integrada, né, que envolve ali relações públicas, assessoria de imprensa, comunicação interna e também os esforços de comunicação mercadológica. E aproveitando que você falou sobre integração entre os profissionais de comunicação, como que você vê isso no mercado? Bom, fundamental, né? Eu estive esse último final de semana no Planet Summit 2016 em São Paulo e é uníssono entre as grandes agências e bastante integrado ao que as agências do interior também estão fazendo, que é justamente romper algumas fronteiras, né? Acaba aquela agência de propaganda departamental, né? Aquela linha de produção da comunicação. Na verdade, trata-se de projetos e esses projetos precisam ser vitoriosos, né? E dentro de um projeto vitorioso, muitas vezes você não precisa apenas de um profissional de publicidade e propaganda, você precisa de um profissional de publicidade e propaganda e de um jornalista, e de um administrador, e de um profissional de recursos humanos, né? Então, essa integração, essa multidisciplinaridade, mais do que uma tendência, é uma necessidade e uma resposta do mercado de publicidade e propaganda e de marketing às questões dos clientes cada vez mais complexas e que merecem soluções igualmente complexas. E quais exemplos são dados aos universitários? Olha, são vários, né? Como eu te falei, lá na Unicep a gente tem 7 semestres, né? Boa parte deles dedicados à questão do branding, à questão da construção e arquitetura de marcas. O projeto experimental que eles desenvolvem nos 2 últimos semestres, eu acho que é emblemático nessa questão, porque efetivamente é quando as agências experimentais têm a oportunidade de executar essa integração que a gente estava falando, né? Então, eles são avaliados não apenas pela frente mercadológica da comunicação, não só por vender produtos ou serviços de maneira mais eficiente ou mais para os seus clientes. Eles precisam trabalhar a comunicação interna, eles precisam pensar a assessoria de imprensa, eles precisam pensar as relações públicas, eles precisam pensar em marketing cultural, marketing social, né? Então, acho que o projeto experimental ali para 7 empresas reais anualmente, a gente tem esse trabalho de integração já vindo desde os estudantes, né? E reverbera no mercado. Hoje a gente tem várias agências de comunicação em São Carlos e região que vêm desse trabalho da Unicep e já vêm imbuídos dessa prática multidisciplinar e integrada. E agora fala pra gente como que a APP Estudantil está atuando em São Carlos. Bom, a distrital da APP em São Carlos, ela está aí para fazer 1 ano, né, agora no meio do ano. A APP Estudantil vem atuando de maneira bastante ativa na organização dos eventos. Esse ano, especificamente, a gente tem um calendário bastante interessante de eventos. A gente vai ter a apresentação de Cannes no 2º semestre. A gente tem uma festa de bandas universitárias também para acontecer. E isso só está sendo possível lá em função do trabalho da APP Estudantil, bastante envolvido, né, bastante presente. E acho que o mais interessante dessa iniciativa é, desde o início, né, fomentar essa ideia de cooperação, né, de ajuda mútua para agentes que inicialmente seriam concorrentes, né, que é uma realidade que a gente vive hoje em São Carlos, tanto com a APP quanto com o Grupo Prosa, né, que são agências e atores diversos do mercado que inicialmente seriam concorrentes e que hoje trabalham de maneira complementar, sinérgica, se ajudando. E a APP Estudantil vem muito nesse sentido, né? É uma visão bastante nova do fazer publicidade, né, do trabalhar com publicidade e bastante convergente com a nova dinâmica, né, do mundo, do que se espera desse nosso capitalismo mais humano. Legal, Juliana. Muito obrigada pela sua participação hoje no APP TV. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Posso deixar um convite para o pessoal de São Carlos e microrregião, né, que faça parte da APP, da Distrital de São Carlos, para estudantes da APP Estudantil, que venham fazer esse trabalho junto com a gente, que é um trabalho extremamente relevante para o mercado e enormemente prazeroso. Tá ótimo. Fica, então, o convite da Juliana para o pessoal de São Carlos. O APP TV
fica por aqui, mas você pode acompanhar quando quiser pelo site apptv.com.br. Até o próximo programa.